Bom, nosso entrevistado é Marcelo Gomes, pesquisador de saúde pública da Fiocruz e especialista aí nas estatísticas que estão aparecendo. Marcelo, eu queria que você desse uma avaliação nas estatísticas e a questão do sub... Qual que é o termo mesmo? Subnotificação? Da subnotificação. Isso, bom, então, isso é um processo até natural em todos os sistemas de vigilância, né, de doenças de saúde, sempre existe um fator desse tipo, né? Para o caso do coronavírus, em particular, nós temos uma série de fatores aí que agravam esse processo. Tá? Então, um estudo com base nos dados da China, por exemplo, mostrou que vai ter uma estimativa de que na ordem de 86% dos casos não são notificados. Tá? Ou porque são casos leves, que aí não hospitaliza, não procura atendimento médico, então nunca aparece no sistema. Tem também a questão dos casos assintomáticos, né, que sequer desenvolvem qualquer sinal da doença. E mesmo agora, num sistema que monta a sua vigilância com base na hospitalização, ainda tem a questão do atraso do processo, né? O tempo que leva até a pessoa chegar no hospital, coletar o material, levar para o laboratório testar, sair o resultado, enfim, é toda uma cadeia de processo que atrasa. Né? Isso, e aí tem esse atraso processual, né? Saiu o resultado do laboratório, tem um atraso desde a pessoa se infectar até ir ao hospital, então tudo isso vai se somando. Né? E isso faz com que o dado recente, assim, de quantos aconteceram ontem, por exemplo, isso a gente só vai saber daqui a alguns dias adiante, o que ontem de fato aconteceu. Agora, um ponto que tem muita dúvida é o seguinte: o sujeito tem doenças prévias aí. Essas doenças são agravadas pelo coronavírus. Quando ele morre, o diagnóstico se fixa em quê? Na doença prévia, no coronavírus, ou esconde o coronavírus? Então, isso, em primeiro lugar, para deixar bem claro, né? Eu não sou médico clínico. Tá. Então, isso não é a minha especialidade. Mas o que eu sei da parte da vigilância dos sistemas de notificação em geral, tá? Em particular para doenças respiratórias. Eles levam em conta justamente a cadeia de eventos, vamos dizer. Então, se a pessoa tem, por exemplo, ela teve uma doença séria, agora acometimento, e no atendimento hospitalar acabou contraindo o coronavírus, tá? Isso vai depender justamente de qual era essa doença que levou a pessoa ao hospital e qual foi o quadro sintomático que acabou resultando no óbito. Aí se faz a decisão, não, isso aqui foi causado por X e não por Y. Tá? No sistema de doenças respiratórias graves, né, o sistema de síndrome respiratória aguda grave, a pessoa, quando entra no hospital, tá, chega ao hospital e está com um quadro respiratório, ou seja, está com tosse, está com febre, dor de garganta, dificuldade respiratória, e necessita hospitalização, isso já entra no sistema com, isso aqui é uma doença respiratória aguda grave. Então, já entra lá no sistema com esse registro. Se ela evoluir para óbito, dentro aí de um quadro que é típico de doença respiratória, mesmo que desenvolva uma pneumonia, ela encerra um óbito por síndrome respiratória aguda grave. Aí, claro, pode ser pneumonia, enfim, tem toda uma caracterização, tá? Mas ela não muda esse roteiro. E aí é avaliado justamente como é que foi a evolução do quadro dentro do hospital. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa teve dengue, tá? E evoluiu para uma dengue hemorrágica e depois se descobriu que também tinha lá o vírus da influenza. Mas foi a hemorragia da dengue que levou ao óbito, não a influenza. Então isso vai fechar como dengue, não como influenza. E todo hospital do Brasil, quando ocorre, o registro é instantâneo, a rede SUS e... Então, o sistema público de saúde, então os hospitais públicos, unidades de saúde públicas, eles tem essa normativa, esse protocolo de que, olha, existe uma série de doenças que são chamadas doenças de notificação obrigatória. Tá? Isso inclui dengue, zika, chikungunya, uma série de outras, sarampo, inclusive essas doenças, síndromes respiratórias agudas graves. Então, o sujeito bateu com esse quadro de sintomas, necessitou hospitalização, isso tem que ser notificado. Tá? Claro que existe uma certa perda, as unidades privadas, em geral, não reportam para esse sistema, então a gente tem uma perda em relação ao que está acontecendo na rede privada, em geral. Tá? Então ele é basicamente alimentado pelas unidades públicas de saúde, mas a rede pública é a maioria dos atendimentos da nossa população. Essa é a nossa grande realidade. Né? Então, já é um quadro, embora não seja completo da rede hospitalar,
um bom mapeamento do que está acontecendo no Brasil em termos de necessidades hospitalares, internações. Tá. Pedro, em termos de estatística mundial, está certo que tem pouco tempo aí o coronavírus para ter histórico e tudo, mas para pensar na quarentena vertical, tem estatísticas mostrando como que se dá a transmissão daquelas pessoas que nem apresentam sintomas para as demais dentro de casa? Sim, então, isso tem vários resultados já que mostram como, inclusive, é típico de doenças respiratórias. O ambiente domiciliar é muito importante para a transmissão. Tá? O ambiente domiciliar, o ambiente de escolas, também da rede de ensino, porque a interação entre as pessoas dentro das escolas é muito intensa, então isso facilita a transmissão de doenças. Então, num primeiro momento, se teve aquela impressão, mas está tendo óbito somente de pessoas idosas. Então, não deve ter muito caso em crianças, jovens e jovens adultos. Né? Isso já se mostrou que não é bem assim. A questão toda é que os casos graves são principalmente nos idosos. Mas a transmissão também afeta, sim, a população mais jovem. Aí essas pessoas em contato com os idosos é que justamente vai levar ao óbito dessa população idosa. Então, essa questão de fazer simplesmente isolamento vertical, existem vários estudos mostrando que, olha, só isso não dá. Não é, em geral, uma boa estratégia, e por isso que a maioria da comunidade científica e da comunidade de saúde pública do mundo inteiro, inclusive a Organização Mundial da Saúde, não recomenda isolamento vertical como estratégia única. Ela pode ser complementar a outras estratégias, mas como única, não é o recomendado nesse momento, em função do que as evidências têm mostrado. O caso italiano está ligado diretamente a essa estratégia? Então, na Itália teve uma série de processos aí, né? Tiveram alguns locais tentaram agir rapidamente, outros demoraram mais para agir. Então, nesse momento não está muito claro onde é que a coisa falhou. O que a gente sabe é que houve uma demora para a tomada de ação, né? Inclusive, agora uma das autoridades públicas de Milão veio a público pedir desculpas para a sua população. Né, reconhecendo que demorou para agir, adotou uma postura inicialmente equivocada, né, e isso levou ao processo de disseminação alarmante. Né? E na Itália ainda tem uma questão agravante, que é o fato de que o percentual de população idosa, acima de 60 anos, é o maior de toda a Europa. Então, eles têm uma população na idade de risco muito mais preponderante do que nos outros locais. Então, isso também agrava a situação italiana em termos de óbitos. É mais propenso ter um número maior de óbitos por causa disso, dessa realidade populacional. A gente também tem uma peculiaridade também na Itália, que existe muitas famílias que têm o idoso, o avô, com os seus filhos, os seus netos no mesmo ambiente. Então, isso também facilita muito essa interação e a infecção da comunidade idosa. Na Alemanha já não. Na Alemanha a gente não tem essa mistura tão grande. Pedro, se a gente for pegar a curva da Itália, alinhar com as medidas da Itália, depois pegar a curva do Brasil e alinhar com as medidas do Brasil, o Brasil está entrando muito atrasado? Olha, o Brasil, as recomendações do Ministério da Saúde iniciais, tá, que desde lá dos primeiros casos, que passou a recomendar fortemente o isolamento, isso é o que tem que ser feito. Então, nós começamos muito bem, em termos de, olha, de fato, a gente precisa começar a agir agora, tá? A questão toda é como é que isso daqui para frente vai ser mantido ou vai ser flexibilizado. O que a Itália mostrou é que flexibilizar cedo demais dá problema. Outros países também já mostraram isso. Olha, tem que ter muito cuidado na hora de começar a flexibilizar. E os dados brasileiros sugerem que não estamos nesse momento ainda. O momento é de manter a adesão massiva às recomendações de isolamento da população, tá? Porque a gente já está muito no começo. Pedro, e as estatísticas do sistema prisional são confiáveis, são abertas? Olha, isso é um dado que eu particularmente não tenho contato, eu não trabalho com esse dado especificamente, e os meus colegas diretos, meus colegas de equipe, a gente também não trabalha com esse dado. Eu sei que existe um sistema particular de informação associado, mas nós, em particular, não trabalhamos. Então, isso eu realmente não teria como te dar uma posição em relação. E no caso dos locais mais afastados, mesmo favelas, periferia, as estatísticas são confiáveis?
Olha, isso vai depender muito justamente do engajamento da rede de atendimento. Tá? E as redes, as unidades básicas de saúde, as UPAs, os centros municipais de saúde, enfim, os postinhos, esses, em geral, o pessoal que trabalha nesses atendimentos é um pessoal com um olhar muito engajado em termos de saúde pública. Tá? Então, a questão é, bom, o acesso posterior a esses dados, como é que vai ser, como é que vai se dar, mas, nesse momento, eu não diria que isso é uma preocupação. Claro, a gente tem que ter um olhar, porque esses locais, tanto comunidades, sistema prisional, são locais com uma densidade demográfica muito grande. Então, a interação entre as pessoas é muito maior do que em outros locais. E isso tem o potencial de acelerar e muito a transmissão. Então, tem que ter um olhar muito particular, e as autoridades de saúde têm que estar atentas ao que está acontecendo, porque isso pode ser, inclusive, o estopim para uma disseminação numa rapidez muito maior. Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso às populações, muito atento a elas. Tá? E, pelo menos no nível das unidades de saúde, esse cuidado existe. Tá? Pelo menos ao que nós temos de contato. Pensando em estatística por sub-regiões, tudo, a gente tem um levantamento bom de respiradores por 100 mil habitantes, por 1.000 habitantes? Olha, isso tem algumas fontes. O nosso grupo ainda não trabalhou especificamente com esse dado de respiradores, nós trabalhamos com os dados de leitos. Leitos de internação e leitos em UTI e unidades intermediárias, tá? Que são chamados leitos complementares. Bom, em termos de leitos em UTI e complementares por habitante, por 10 mil habitantes, a gente está numa situação relativamente boa comparado com alguns outros países. O problema é quando a gente olha pelos leitos totais de internação. A gente olha no universo de leitos de internação geral, por habitante, que é a porta de entrada, né? Porque a UTI é só quando a coisa já está muito feia, quando o caso já está lá no agravamento quase máximo. Né? Então, essa nossa rede da primeira atenção, os leitos de internação em si, esse número preocupa. Por que preocupa? Porque a média brasileira, hoje, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, é na casa de 19 leitos por 10 mil habitantes no país todo. Tá? Essa é a média brasileira. Se a gente olha para a média dos 36 países da OCDE, por exemplo, segundo o relatório que eles publicaram recentemente, com dados até 2017, era da ordem de 45, 47 leitos por 10 mil habitantes. Ou seja, é outra realidade, é outro nível de realidade. E mais do que isso, além da gente já ter esse número, que é na realidade de países em desenvolvimento, essa é a nossa realidade. Nós somos um país de desenvolvimento e, infelizmente, isso se observa na quantidade de leitos. Tá? E não bastasse isso, nós temos uma heterogeneidade muito grande, uma variação muito grande entre o território. Então, nós temos municípios que estão com uma quantidade maior, por exemplo, Brasília é excelente, né, nesse indicador. Agora, nós temos um grande universo de municípios em que é muito baixo, chegando a casa de 8 leitos por 10 mil habitantes. E aí isso preocupa, né? Porque quando começar a justamente sair dos grandes centros urbanos, a realidade é outra. E aí as ações têm que ser outras também. Pedro, obrigado por suas informações preciosas aí, viu? E força para vocês aí. Nada, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Bom trabalho, Luiz. Tudo de bom.